A sirene do carro de som ainda ecoava na rua, misturada ao barulho dos trovões que anunciavam a chuva. Dentro da igreja, o caos era completo. Gritos, telefonemas, convidados se olhando sem saber se riam ou choravam. Mas Helena não viu nada disso. Corria. Vestido branco encharcado, salto na mão, coração disparado. A rua escorregava, os carros buzinavam e ela só pensava em uma coisa: sair daqui antes que me encontrem. Antes que o destino entre em cena, já deixa o like e se inscreve no Contos Sáficos. Aqui, cada história é uma faísca diferente, e essa vai te fazer rir, suspirar e acreditar que o amor pode nascer até no meio do caos. A chuva começou a cair grossa quando Helena virou a esquina e viu o primeiro táxi parado na calçada, com o limpador de para-brisa se movendo preguiçoso. Sem pensar, abriu a porta e entrou. "Dirige", disse ofebrente, "para qualquer lugar." A motorista virou o rosto, surpresa. Era uma mulher de cabelos curtos, jaqueta de couro e olhar curioso. "Oi para você também. Casamento ruim, é?" Helena encostou na janela, rindo, nervosa. "Péssimo. E o pior, era um meu." A motorista levantou as sobrancelhas, segurando o riso. "Isso sim é um cancelamento em tempo real. Só dirige, por favor." Tá bom. Mas se tiver alguém te seguindo, me avisa. Eu cobro extra por fuga de novela." O carro arrancou, levantando água da rua. Helena respirou fundo, tentando se acalmar. O som da chuva batendo no vidro fazia o mundo parecer distante. "Como é seu nome?" perguntou a motorista, desviando de um ônibus. "Helena." "Prazer, eu sou a Rita, motorista, terapeuta improvisada e ouvinte de histórias absurdas." Helena riu. A voz dela tinha aquele tom rouco, cansado e cheio de ironia boa. "Eu não sei nem para onde tô indo. Às vezes é o melhor jeito de começar." O silêncio tomou o carro por alguns segundos. Helena olhava as luzes da cidade passando rápido, como se cada poste apagasse um pedaço da vida que deixava para trás. "Quer música?" perguntou Rita. "Qualquer coisa que não tenha marcha nupcial." A motorista ligou o rádio. Tocava Elis Regina, suave e antiga. "Combina com o drama." Rita sorriu. "Fugindo de vestido e ouvindo Elis, você é praticamente uma cena de filme." Helena cruzou os braços. "Se for um filme, espero que tenha final feliz. Ou pelo menos um final elétrico." O riso delas quebrou a tensão. Por alguns instantes, esqueceram da chuva, do casamento e do caos. Era só o carro, a estrada e o som da voz de uma mulher que parecia ter visto de tudo. Rita olhou pelo retrovisor. Tá preparada para enfrentar o que vem depois? O depois é sempre mais fácil do que o durante. Depende do durante. O rádio falhou por um segundo. A cidade parecia respirar junto com elas. Buzinas, sirenes, cheiros de asfalto molhado e pastel frito de esquina. Helena olhou para Rita, estudando cada gesto, o jeito firme de segurar o volante, o olhar seguro, a calma de quem já viveu muitos temporais. "Você sempre dirige de madrugada?" "Sempre. Gente sozinha paga melhor." "Eu devia me sentir ofendida?" "Não. Só acompanhado agora." A frase veio natural, sem pretensão. Mas Helena sentiu o impacto. Havia algo diferente naquela mulher. Não era só o humor, era a maneira como falava sem precisar de esforço, como se já conhecesse o que existia atrás de cada silêncio. "Tá com frio?" perguntou Rita. "Posso ligar o aquecedor." "Não, tá tudo bem." Helena ajeitou o vestido. "Só molhado." Molhado e arrependido, combinação perigosa. O carro parou num semáforo. As luzes vermelhas refletiram no rosto de Helena e Rita a observou rápido, sem querer parecer curiosa demais. A noiva parecia saída de um sonho errado, maquiagem borrada, olhar confuso, mas linda de um jeito que não se conserta. "Você devia estar em lua de mel agora." "Devia." "O que te fez correr?" Helena olhou para frente. "Prometi que ficaria com alguém que não me enxerga. Não aguentei mais mentir." "E agora?" "Agora tô num táxi, falando com uma estranha que parece entender mais de mim do que eu mesma."
Rita desviou o olhar para o retrovisor e riu. Estranha? Já ouvi coisa pior. O semáforo ficou verde e o carro voltou a andar. O som dos pneus na água era quase hipnótico. Quer que eu te leve para onde? Perguntou Rita. Helena olhou para a janela, pensativa. Para um lugar onde eu possa começar de novo. Tá bom, mas aviso logo, recomeço não tem GPS. Riram. O rádio trocou de música. Agora tocava uma batida suave, meio blues, meio destino. Helena fechou os olhos, apoiou a cabeça no banco e respirou fundo. Obrigada, Rita. Por quê? Por dirigir, quando eu só sabia fugir. Eu costumo levar as pessoas onde elas precisam ir, mesmo que ainda não saibam o endereço. A chuva começou a parar, e o vidro do táxi refletia as luzes da cidade. Helena abriu os olhos e percebeu que, pela primeira vez em meses, não sentia medo, apenas curiosidade. E, de repente, a frase que escapou de sua boca pareceu ditada pelo universo. Rita, você acredita em coincidência? Acredito, mas prefiro chamar de atalho. O carro virou uma rua tranquila e o som do motor se misturou ao riso das duas. Naquela noite, uma noiva fugiu do altar e acabou entrando num destino que nem os santos poderiam prever. O táxi seguia pelas avenidas ainda úmidas. As luzes refletiam no asfalto como espelhos de um outro mundo. Dentro do carro, o silêncio era confortável. Rita olhava a estrada e Helena observava o movimento das mãos dela no volante, firmes, seguras, com um leve tremor de cansaço bonito. Você tem cara de quem já viveu umas 10 vidas, disse Helena, quebrando o silêncio. Rita riu. E você tem cara de quem tentou viver a vida de outra pessoa. Helena arqueou uma sobrancelha. Acertou, mas não me analisa não. Profissional do volante, lembra? A gente aprende a ler passageiros pelo jeito que respiram. O carro virou uma rua calma. Helena encostou o queixo na janela e ficou olhando o mundo passar até que riu. Engraçado, né? Eu passei meses planejando um casamento perfeito e agora tô aqui, no banco de trás de um táxi com uma mulher que parece saída de um filme francês. Rita soltou um assobio baixo. Se eu sou francesa, você é o caos elegante. Helena gargalhou. Caos elegante é ótimo. Acho que vou anotar para usar na terapia. Faz isso, mas diz que aprendeu com a taxista que aceita a fuga como forma de pagamento. O humor leve fez o clima mudar de novo. Rita estacionou num posto de gasolina vazio. Vamos parar um pouco? Quer um café? Perguntou pegando o celular. Aceito, mas sem perguntas demais. Prometo nada. Entraram na lanchonete do posto. A moça do balcão olhou a noiva encharcada e não conseguiu esconder a curiosidade. Festa boa, hein? Helena sorriu, ajeitando o vestido. Acabou cedo. Rita completou. A noiva cansou do buquê e resolveu pegar o volante da vida. As duas se sentaram num canto. O café fumegava. O relógio marcava quase 2 da manhã. Helena tirou os sapatos e suspirou. Eu não sei o que é pior, o frio ou a vergonha. Vergonha de quê? De ter deixado todo mundo esperando. Melhor do que ficar a vida inteira parada no mesmo altar. Helena olhou para ela. Você fala como se já tivesse fugido também. Rita sorriu de lado. Todo mundo foge de alguma coisa. A diferença é que nem todos admitem. O jeito que ela falava fazia o tempo desacelerar. Helena ficou observando aquele rosto iluminado pela luz amarela do posto. Traços firmes, olhos escuros, sorriso seguro. Havia algo em Rita que transmitia confiança sem esforço. Posso perguntar uma coisa? Disse Helena, mexendo no café. Pode. Você é sempre assim com quem entra no seu carro? Como? Interessante. Rita se encostou na cadeira. Só quando a passageira entra vestida de noiva e fala como se estivesse num poema. As duas riram. O riso foi se misturando com o vapor do café, criando um espaço pequeno, íntimo, onde nada parecia errado. Quando o silêncio voltou, Helena falou mais baixo. Eu não sei para onde vou dormir hoje. Então fica comigo.
disse Rita com naturalidade. Tenho um quartinho nos fundos da garagem, é simples, mas seco. E seguro? Só se você não tentar fugir de novo. Helena hesitou um instante. Tá, mas prometo não roubar suas cobertas. Pode roubar o travesseiro se quiser. Saíram do posto rindo, sob o restinho de garoa. O táxi seguiu por ruas vazias e o som do motor parecia o único no mundo. Quando chegaram, Rita abriu o portão de uma pequena casa com garagem e cheiro de jasmim. Bem-vinda ao meu império de concreto. E não repara na bagunça. O quartinho era simples. Cama, uma estante com livros e fotos antigas. Helena olhou em volta, curiosa. Você mora sozinha? Eu e o táxi. Ele ronca mais do que qualquer homem. Helena sentou na beira da cama, cansada, mas leve. Obrigada, Rita. De nada. Mas me faz um favor? Qual? Amanhã, quando acordar, não some sem dizer tchau. Prometo. Rita ficou parada na porta olhando por um instante. Queria dizer alguma coisa, mas o olhar das duas já dizia o suficiente. Boa noite, Helena. Boa noite, Rita. A porta se fechou devagar. Helena deitou, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz, mesmo cercada de incerteza. Do outro lado da parede, Rita acendeu um cigarro e sorriu sozinha. A noite tinha sido longa, improvável e bonita. E sem perceber, duas mulheres completamente diferentes estavam prestes a descobrir que o destino também dirige, e às vezes pega a corrida dupla. O despertador de Rita tocou às 7, mas quem acordou primeiro foi o cheiro do café. Helena estava de pé com o cabelo preso num coque improvisado e o vestido de noiva pendurado num varal improvisado no canto da garagem. O sol filtrava pela janela pequena, deixando a cena quase cômica. A mulher que horas antes fugira do altar, agora mexia no bule como se morasse ali há mais de anos. Você sempre invade a cozinha dos outros? Perguntou Rita, ainda com a voz rouca de sono. Helena virou-se, segurando a colher. Só quando os outros me salvam de um casamento. Achei justo pagar com café. Café é aceito, só não vale fazer drama de novela logo cedo. Prometo tentar. O silêncio entre as duas foi leve. Rita se espreguiçou, foi até a pia e pegou um copo d'água. Usava uma camiseta larga e o cabelo bagunçado, uma simplicidade que deixava Helena com dificuldade de manter o olhar no café. Dormiu bem? Perguntou a taxista. Melhor do que esperava. Acho que fugi da vida, mas a cama era confortável. Eu devia alugar no Airbnb, quarto de emergência emocional. Helena riu. Ia bombar. Enquanto bebiam o café, os olhares se cruzavam com frequência. Nenhuma das duas falava sobre a noite anterior, sobre o vestido, nem sobre o que viria depois. Era como se o tempo tivesse ficado suspenso. Rita olhou o relógio. Tenho um turno livre hoje. Que sorte a minha! Ou azar, depende se você ronca. Helena jogou a colher no pires, rindo. Já sei, você vai me devolver no endereço que eu fugi. Não sou tão cruel. Mas a gente podia sair um pouco. Sair? Pra onde? Pra comer alguma coisa que não seja drama. Pizza, talvez. Pizza de manhã? De tarde. E sim, porque toda mulher que foge do casamento merece pelo menos uma fatia de queijo derretido. Helena hesitou, olhando o vestido pendurado. Eu não tenho roupa. Tenho uma camiseta e um jeans que podem servir. Vai me vestir igual motorista de táxi? Melhor do que igual noiva em fuga. Helena suspirou. Tá bom, me convenceu. 2 horas depois, as duas estavam no carro. Helena usava uma camiseta preta com o logo de uma banda antiga e o cabelo solto, o que dava a ela um ar leve e despreocupado, como se tivesse deixado para trás mais do que um noivo. Rita olhou pelo retrovisor, divertida. Tá até combinando com o carro. Que honra! Tá rindo de quê? Você parece orgulhosa do táxi. Ele é meu parceiro fiel, nunca me deixou no meio do caminho. Nem você a ele, imagino. A gente tem um pacto. Eu levo ele para a oficina e ele me leva para a vida. Riram.
O trânsito fluía devagar, mas o clima dentro do carro era leve. O rádio tocava uma música antiga de Marina Lima, e Helena começou a cantar baixinho. Rita olhou de canto, surpresa. Canta bem. Eu sobrevivi a um coral de igreja. Eu sobrevivi a passageiros bêbados. Acho que estamos quites. O carro passou por uma praça e Helena abriu o vidro deixando o vento bagunçar o cabelo. Faz quanto tempo que você dirige? Uns 10 anos. E nunca pensou em parar? Já pensei, mas aí lembro que tem gente demais presa e pouca gente dirigindo para fora. Helena ficou em silêncio. Acho que eu era uma dessas presas, murmurou. E agora? Agora tô no banco da frente. Boa resposta. O semáforo fechou. Helena virou o rosto e a encarou. O olhar durou mais do que o sinal vermelho. Havia ali uma curiosidade mútua, um reconhecimento silencioso. Rita desviou o olhar primeiro, mexendo no câmbio. Se continuar me olhando assim, vou errar a marcha. Então dirige mais devagar. O carro seguiu e a conversa ficou suspensa no ar. Nenhuma das duas falou, mas ambas sabiam que algo diferente tinha começado. Pararam numa pizzaria de bairro, pequena e cheia de luzes coloridas. As mesas de madeira tinham cheiro de forno e histórias antigas. Um garçom simpático as cumprimentou. 2 pessoas, né? Uma noiva e uma motorista, e nenhuma com pressa. Sentaram-se perto da janela. O sol começava a descer, tingindo o chão de laranja. Helena olhou o cardápio. Depois de tudo, acho que mereço uma calabresa com extra de liberdade. E eu uma marguerita com menos responsabilidade. O garçom riu e anotou. Quando saiu, as duas ficaram em silêncio por um instante. Helena apoiou o cotovelo na mesa. Rita, por que você nunca se casou? Porque nunca encontrei alguém que soubesse dividir o volante. E se encontrar? Aí talvez eu estacione. E você? Devolveu Rita. Eu achei que tinha encontrado, mas descobri que ele só queria dirigir por mim. Rita balançou a cabeça. Isso é o pior tipo de carona. O riso voltou, mas agora misturado com algo mais leve, quase íntimo. Helena observou o jeito como Rita falava com as mãos, a forma como sorria sem mostrar todos os dentes. Era simples, bonita e inesperadamente cativante. Você tem um jeito de ver o mundo que devia ser estudado. Não sou teoria, sou prática. E prática em quê? Em não me apaixonar fácil. E tá conseguindo? Rita sorriu, desviando o olhar. Pergunta difícil. O garçom trouxe as pizzas. O cheiro invadiu o ar, e as duas começaram a comer, fingindo que a conversa anterior não tinha deixado um calor estranho entre elas. Helena mordeu um pedaço e fez careta. Tá quente. Espere esfriar. Não tenho paciência. Ninguém que foge de altar tem. As duas riram e Helena jogou um guardanapo nela. Engraçadinha. Realista. Comeram em silêncio por alguns minutos. Rita observava discretamente o modo como Helena mexia no cabelo, o jeito inquieto dos dedos, a maneira como olhava ao redor tentando parecer à vontade. Helena, por outro lado, fingia olhar o cardápio enquanto notava os detalhes de Rita. As tatuagens discretas nos braços, o relógio gasto, a calma. Rita, começou, hesitante. Você acredita que 2 pessoas podem se conhecer no meio do caos e ainda assim dar certo? Depende. Do quê? Se o caos for verdadeiro, talvez sim. Helena sorriu, com o olhar mais suave. Acho que eu precisava ouvir isso. Rita se inclinou para frente, apoiando os braços na mesa. E o que você vai fazer agora, Helena? Ainda não sei. Talvez ligar para minha mãe, talvez nunca mais usar branco. Branco não combina contigo mesmo. E o que combina? Rita a observou por alguns segundos antes de responder. Cor que brilha quando tá no escuro. Helena ficou em silêncio. Por um instante, o barulho da pizzaria desapareceu. As risadas ao redor, o tilintar dos copos, o cheiro de massa assando, tudo virou pano de fundo para o olhar delas. Rita desviou primeiro, rindo. Acho que comi demais. Ou falou demais. Pode ser. Mas eu diria que foi culpa da companhia. Helena ergueu o copo.
Então, um brinde à fuga bem-sucedida. E ao destino com bom gosto. Os copos se tocaram devagar e o som do vidro ecoou como promessa. Quando saíram da pizzaria, o céu estava quase roxo. O vento soprava leve e o bairro parecia outro sob o entardecer. Posso confessar uma coisa? Disse Helena, caminhando ao lado de Rita. Pode. Faz tempo que eu não rio tanto. Então a fuga já valeu a pena. Valeu. Mas acho que não foi só isso. Rita olhou para ela. Como assim? Não sei explicar. Só me sinto diferente. Diferente tipo em paz ou tipo em perigo? As duas coisas. Rita sorriu, com aquele ar calmo que misturava curiosidade e desejo contido. Então cuidado para não gostar demais dessa sensação. Tarde demais, Rita. Ficaram paradas por um segundo na esquina. O vento bagunçava os cabelos das duas e o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Helena deu um passo para trás e apontou para o carro. Vamos? Vamos. Rita abriu a porta e esperou. Helena entrou, ainda sorrindo, e quando o carro arrancou, o reflexo das luzes da rua passou pelo rosto das duas como pequenas chamas. A noite estava só começando e o destino, silencioso e teimoso, já traçava o próximo atalho. O táxi deslizava pela avenida como se soubesse o caminho de cor. Dentro, o cheiro suave de massa assada ainda grudava nas roupas, misturado ao perfume leve de Helena e ao desodorante discreto de Rita. O rádio tocava um som antigo que parecia conversar com a noite. As luzes dos postes passavam em rajadas, ora douradas, ora frias, pintando sombras de cinema no rosto das duas. Sabe o que eu mais gosto de dirigir à noite? Perguntou Rita, sem tirar os olhos da pista. O silêncio entre um semáforo e outro? Arriscou Helena. Quase. Gosto do jeito que a cidade se desarma. Parece que depois das 8 o mundo desaperta um botão por dentro. Acho que eu só aprendi a respirar depois das 8 hoje. Rita sorriu de canto. O semáforo fechou e as duas se olharam pelo reflexo do vidro. A cidade ficava ao fundo, como cenário de um filme que elas não tinham escolhido, mas agora protagonizavam. Você sempre vai ser assim, metade piada, metade poesia? Perguntou Helena, brincando com a ponta do cinto de segurança. E você sempre vai fazer perguntas que confundem o trânsito? Riram baixinho. O sinal abriu, Rita engatou a marcha com a elegância de quem conhece a força exata do motor. Seguiram por uma via que subia, curva após curva, até que a cidade se abriu inteira, num mirante improvisado entre dois prédios antigos. Rita estacionou o táxi de frente para o horizonte. Eu trago gente aqui quando ela precisa lembrar que o mundo é maior que um problema, disse ela encostando os cotovelos no volante. E você me trouxe por quê? Porque você confundiu até a meteorologia. Uma noiva fugitiva sem mapa merece um pouco de vista. Helena tirou o cinto, aproximou-se do painel, apoiou o queixo nas mãos, olhando as luzes lá embaixo. Uma brisa leve entrou pela janela entreaberta. O barulho distante de motocicletas virou trilha de fundo. Terminou por mensagem, disse Helena. O quê? O noivado. Liguei antes de sair da igreja. Quando ele atendeu, eu só disse, não vai acontecer, e desliguei. Bloqueei tudo. Corajosa? Ou cruel? Corajosa e cruel às vezes são irmãs. Você escolheu você, disse Rita, simples. Helena mordeu o lábio, quase um pedido de desculpa para um passado que não dava mais resposta. Depois respirou fundo e virou o rosto devagar. E você? Quem bloqueou você? Rita deu um meio riso, desses que sabem mais do que contam. Uma vez eu quase mudei de cidade por alguém. Quase. Fiquei. Ela foi. Você ficou por medo? Fiquei por mim. Eu precisava aprender a ser a pessoa que dirige o próprio carro, não a passageira do outro. E conseguiu? Tô aprendendo. Todo dia. O silêncio que veio não foi vazio. Era a pausa entre dois acordes. O motor desligado, o relógio iluminando de azul a cabine, as mãos próximas no meio, sobre o freio de mão. Helena deslizou os dedos e encostou nos de Rita, só a ponta,
como quem testa a temperatura da água. Sinto muito, disse baixinho. Eu também. Mas é esquisito. Não dói quando eu falo com você? Por quê? Porque a dor vira estrada, e estrada eu sei usar. O riso dela saiu fácil, expulsando um possível choro. Helena segurou a mão de Rita por mais um segundo. Depois recuou, com a delicadeza de quem sabe a importância do ainda não. Sabe o que é engraçado? Eu passei meses ensaiando o que dizer no altar, e agora, com você, eu nem preciso ensaiar. Comigo só não vale improvisar curva fechada. O resto a gente aprende. Rita ligou o rádio no volume mais baixo. Uma canção com um piano suave encheu o carro. Helena encostou a cabeça no encosto, de lado, de frente para Rita. A sombra dos cílios tremia com a luz da rua. O vestido emprestado, jeans e camiseta, parecia mais uma prova do recomeço do que uma roupa. A respiração das duas ficou no mesmo ritmo sem esforço. Me diz outra coisa que você gosta, pediu Helena. De farol baixo na madrugada e de gente que conversa olhando nos olhos. Não conta a vantagem, você dirige e olha nos olhos ao mesmo tempo. É prática, Rita sorriu. E você? Eu gosto de caneta que não falha no meio da frase e de quando alguém me ouve até o fim. Tô aqui. A frase veio tão simples que Helena engoliu o resto das palavras. O mundo, lá fora, parecia ter encolhido até caber no táxi. O ar ficou mais morno, a pele mais atenta. Se eu te pedir uma coisa, disse Helena quase num sussurro, você me entrega? Se for honesta, eu tento. Me dá 5 minutos de silêncio do lado de fora. Quero ver a cidade sem vidro entre a gente. Rita assentiu e saíram do carro. O vento trouxe aroma de terra e algum jardim esquecido. De braços cruzados, as duas ficaram ombro a ombro, encarando o mar de luzes. O táxi atrás parecia descansar, guardião discreto de um encontro que ainda não tinha nome. Quando eu era menina, eu achava que amor era um fim dado por padre. Hoje eu acho que é começo sem certeza. Começo sem certeza é o meu combustível preferido, disse Rita com humor baixo. Helena riu e o riso tinha uma pontinha de nervoso doce. Virou-se um pouco, encarou Rita sob o sopro do vento. A proximidade fez o tempo tropeçar, o elétrico do quase. Um passo, uma respiração, a linha invisível entre a coragem e o medo. Rita, fala. Eu quero agradecer, não só por dirigir, por não rir de mim quando eu estava ridícula. Você estava linda, só não estava no lugar certo. A coragem de Helena apareceu. Ela ergueu a mão e tocou a barra da jaqueta de Rita, alisando o tecido, concentrada no nada. Quando levantou os olhos, o desejo estava claro, não ruidoso, não urgente, maduro, aceso, elegante. Rita manteve o corpo firme, mas o olhar cedeu. Um convite silencioso, uma pergunta sem pontos de interrogação. A gente pode... Helena parou, procurando a palavra certa. Pode, respondeu Rita, mas do nosso jeito. Não precisou explicar. Elas entenderam. Helena ergueu o rosto e encostou a testa na de Rita, fechando os olhos por um segundo longo. Foi um gesto pequeno, mas inteiro. Um beijo que ainda não era beijo. Um sim que esperava. O vento passou entre as duas como quem abençoa. Obrigada, sussurrou Helena. Por quê? Por não me apressar. Voltaram ao carro, devagar, com um cuidado de quem carrega cristal. Rita abriu a porta para Helena, que entrou com um sorriso que não cabia no rosto. Do banco do motorista, Rita ligou o farol baixo. A estrada de retorno brilhou. Te levo para casa? Perguntou Rita. Você sabe onde fica isso?
Helena riu, genuinamente leve. Onde você dormia em paz hoje? A gente começa por esse endereço. Então, acho que é no seu quartinho de emergência emocional. Rita assentiu, tentando disfarçar a alegria que cresceu no peito como luz acesa. O caminho de volta foi de mãos quietas, mas ombros próximos, de palavras poucas e memórias novas. Passaram pela praça já vazia, pelo posto silencioso, pelo semáforo que agora abria sem pressa. O bairro de Rita parecia sorrir, com sua luz amarela e roupas esquecidas no varal alheio. Ao estacionar, ficaram um instante no carro, desligado. O barulho do motor se calou, mas a energia ficou, vibrando baixinho entre as duas. Tem uma coisa, disse Rita, olhando em frente. Diz. Amanhã cedo eu tenho corrida, mas volto, não some. Eu não vou sumir de novo. Helena sorriu com delicadeza. Não de você. Saíram. O portão rangeu o mesmo rangido de sempre, mas soou como boas-vindas. Na garagem, o vestido de noiva ainda pendurado parecia outra pessoa. Helena passou por ele sem olhar, como quem deixa um altar atrás da porta e segue. No quartinho, Rita acendeu uma lâmpada amarela. A luz de filamento deu um tom antigo à cena. O lençol esticado, o travesseiro que prometia descanso, a estante com livros gastos, tudo tinha a calma de quem sabe esperar. Helena encostou na moldura da porta, observando Rita com gratidão. Você tem cara de quem dorme virada para o lado da janela, disse, tentando arranjar coragem em forma de piada. E você tem cara de quem rouba o cobertor. Posso roubar um pouco da tua calma? Pode, mas devolve amanhã. Helena entrou, tirou os tênis, sentou na cama e ficou de frente para Rita. Havia vontade no ar, mas também havia decisão. Aproximou-se e segurou a mão dela, intercalando os dedos, como quem aprende um aperto novo. Boa noite, Rita. Boa noite, Helena. A eletricista do volante, porque era isso que Rita parecia agora, alguém que conhecia rotas internas, inclinou-se e tocou a testa de Helena com um carinho que cabia em qualquer romance clássico. Não foi um beijo na boca, foi um beijo de escolha. Um marco. Dorme, disse Rita. O resto a gente dirige amanhã. Apagou a luz e deixou a lâmpada de filamento brilhar sozinha, como guardia. No corredor, encostou as costas na parede, respirou, sorriu sozinha. Havia muito tempo que não sentia o coração tão na mão e, ao mesmo tempo, tão no lugar. Helena, deitada, encarou o teto por alguns segundos, ouvindo passos leves do lado de fora e o som distante de um rádio de vizinho. Sentiu que o corpo enfim entendia o que a cabeça ainda organizava. Recomeço não pede licença. Chega, senta, come uma fatia de pizza e acende. Antes de fechar os olhos, sussurrou para o quarto silencioso. Oi, vida nova. Prazer. Do outro lado da porta, Rita respondeu sem saber que era a resposta. Até amanhã, destino. A noite pousou inteiro no pequeno cômodo e as duas adormeceram como quem assinou uma trégua com o passado. O táxi, lá fora, descansou sob a luz do poste, pronto para a próxima manhã, a próxima corrida, o próximo atalho. A manhã entrou sem pedir licença, em silêncio, como quem sabe que domar o dia exige cuidado. Helena acordou com a luz amarela atravessando a cortina fina do quartinho e por um instante não soube onde estava. O teto simples, a estante com livros gastos, a sombra do vestido de noiva pendurado na garagem, tudo era novo e ao mesmo tempo familiar, como se tivesse sido sonhado muito antes de acontecer. Respirou fundo. Não havia cheiro de igreja, nem vozes ansiosas, nem celulares vibrando. Havia o cheiro da casa de Rita. Café, sabão em pedra, rua molhada. Levantou devagar, enfiou o pé no tênis e ficou parada à porta, ouvindo vozes pequenas da vizinhança. Alguém varria a calçada, outro pedia pão, uma criança chamava a mãe. O mundo seguia, sem cerimônia. A diferença era ela, que pela primeira vez em muito tempo não precisava fingir.
Já acordei o café. A voz de Rita veio antes do rosto, segura e baixa. E o bairro acordou como sempre antes da gente. Helena sorriu e se aproximou. Rita estava na cozinha, com um moletom cinza e o cabelo preso de qualquer jeito. Bonita sem esforço. Estava ali inteira, sem maquiagem e sem pressa, e isso desarmou qualquer defesa que restava. "Dormiu?" perguntou Helena, sentando no banco alto. "Dormi, o suficiente para esquecer o caminho de volta para ontem." "Que sorte nossa!" Rita serviu 2 canecas. O vapor subiu, fazendo ponte entre uma e outra. Helena envolveu o calor com as mãos, como quem aprende um gesto novo. "Posso te perguntar uma coisa sem jeito?" "Pode, sem garantia de resposta curta." "Quando foi que você percebeu que gostava de mulheres?" Rita apoiou as costas no balcão e pensou um instante. Não havia tensão no rosto, só a lembrança. "Com 16. Eu trabalhava num barzinho da esquina. Uma moça ia lá toda fresca ouvir samba e beber refrigerante. Ela ria como quem canta. Um dia ela me perguntou se eu tinha troco. Eu tremi a mão como se tivesse levado choque. Fiquei 2 semanas achando que era febre. Não era. Era só o meu nome encontrando o lugar certo dentro de mim." "E foi simples assim?" "Nunca é simples, mas foi verdadeiro. O que é verdadeiro carrega o mundo no colo." Helena baixou os olhos. "Eu demorei. Não por falta de sinal, por medo de perder o chão. A vida que eu montei era toda organizada, agenda, carreira, casamento. Eu pendurei o meu nome numa moldura que não me cabia. Sabe quando uma roupa aperta e a gente insiste porque é bonita?" Rita assentiu. Aí um dia falta ar. "E eu corri", confessou Helena, num fio de voz. "Corri de mim por anos. Ontem, quando eu disse não vai acontecer, não foi pro noivo, foi pra mentira." Ficaram silenciosas, cada uma olhando a própria caneca como se ali morasse uma bússola. Rita aproximou-se um passo e encostou os dedos nos de Helena, de leve. "Ninguém nos ensina a caber na gente", disse mansa. "A gente aprende no atrito. Eu aprendi apanhando do caminho e abraçando quem me chamava pelo nome certo." "E quem te chamou?" "Algumas pessoas. Umas ficaram, outras foram. Eu também fui quando precisei." Rita respirou. "Mas sempre voltei para esse lugar, a estrada. Ela não cobra explicação, só pede que eu esteja atenta." Helena ergueu o rosto, vulnerável, de um jeito novo, mas firme. "Ontem eu senti que a minha estrada tinha um banco da frente com o seu nome." Rita não sorriu grande, sorriu pequeno, inteiro. "É bonito ouvir isso, dá vontade de acelerar, mas eu prefiro aprender a marcha certa com você." A tensão no ar não era incômoda, era pura presença. Helena levantou, deu a volta no balcão e ficou de frente para Rita. Não tocou o rosto, não pediu nada. Apenas ficou. A pele entendeu antes das palavras. Havia desejo, sim, mas havia também um respeito que segurava os excessos pelo punho. O corpo aprendeu um ainda não, que não doía. "Eu sinto medo", assumiu Helena. "Não do que eu quero, do que o mundo vai fazer quando me olhar diferente." "O mundo sempre olha", Rita deu de ombros. "Uma hora ele cansa. Até lá, a gente inventa abrigo." "E se eu fraquejar?" "Então eu paro o carro e espero. Eu sou boa em esperar quando vale a pena." Helena riu com um soluço de alívio. Aquilo não parecia promessa grandiosa, parecia chão. O barulho do portão interrompeu a gravidade bonita da cena. Dona Dalva, a vizinha, que conversa com as plantas, apareceu com um saco de pães e um comentário pronto. "Bom dia, minhas meninas!" cantarolou, como quem já sabia. O cheiro de café atravessou a rua. Rita assentiu com o queixo, divertida. "Bom dia, Dona Dalva." "Bom dia!" Helena ajeitou o cabelo sem conseguir esconder o sorriso. "Você é a moça do vestido?" perguntou a vizinha, mirando a garagem. "Tá mais leve hoje?"
Acho que sim, respondeu Helena, honesta. Então tá certo, vestido pesa. Dona Dalva piscou, deixou 2 pães a mais sobre a mesa e foi embora cantando o Tem Mais Samba. Rita e Helena se entreolharam, vencidas pelo humor que salva. O bairro te adota antes de você pedir, disse Rita. Acho que pela primeira vez eu quero ser adotada por algum lugar. Terminaram o café em silêncio doce. Rita lavou as xícaras, Helena secou. Braços roçaram por acaso, e esse acaso levou um segundo a mais do que o acaso costuma levar. Quando as mãos se encontraram para trocar o pano de prato, ninguém soltou primeiro. Hoje eu tenho algumas corridas, avisou Rita baixinho. Posso te deixar num lugar seguro. Ou você pode vir comigo. Posso aprender a ser copilota? Pode. Eu ensino a arte de ler o mapa do silêncio. Saíram juntas. O vestido pendurado balançou com a corrente de ar e pela primeira vez não pareceu fantasma, pareceu lembrança. Helena pegou o celular, desbloqueou. Tinha mensagens perdidas, chamadas da mãe, de amigas, do ex. Respirou. Olhou para Rita. Eu vou ligar para minha mãe mais tarde. Quero falar com calma, sem chorar de culpa. Quer que eu esteja por perto quando ligar? Quero. Mordeu o lábio, sincera. É estranho pedir isso? Não. É bonito. O dia abriu azul. No táxi, Helena ocupou o banco da frente. O cinto travou com um clique que soou diferente, como mais ingresso do que algema. Rita deu partida e o motor respondeu com um ronronar feliz. A rua ganhou vida e com ela as primeiras histórias do dia. A primeira passageira foi uma senhora que falava com o retrato do marido falecido como quem conta novela. Helena ouviu, acenou com a cabeça nos momentos certos e percebeu que, com Rita, as pessoas se sentiam seguras para existir sem roteiro. Na segunda corrida, um rapaz nervoso repetia que ia conseguir o emprego. Rita estacionou numa sombra, entregou uma bala de hortelã e disse: Respira do jeito que você sabe. Ele sorriu, agradecido. Você tem essa coisa, comentou Helena, quando ficaram sós outra vez. Desarma o medo dos outros. Não sempre, mas tento. Faço isso comigo também. Às vezes funciona. E comigo? Helena perguntou, virando o rosto devagar. Com você eu tô aprendendo a frear. O coração gosta de acelerar logo, mas a estrada é bonita quando a gente vê o cenário. O semáforo fechou em frente a uma praça com uma árvore antiga. Crianças corriam atrás de um cachorro e um vendedor de picolé tocava uma sineta baixa. O mundo parecia mais simples do que merecia. O que você fazia antes de dirigir? Helena quis saber. Muitos bicos. Caixa de padaria, balconista, ajudante. Fiquei boa de olhar gente e contar truco. Depois peguei o carro do meu pai quando ele adoeceu. Nunca mais voltei para o balcão. E você? Rita devolveu. O que te fazia ficar num altar por tanto tempo? Eu queria ser a filha exemplar, a profissional exemplar, a noiva exemplar. Era meu jeito de merecer amor. Amor não tem nota, Helena. Eu sei. Agora eu sei. O sinal abriu. Rita não arrancou. Olhou para o lado com uma coragem nua que parecia convite e abrigo ao mesmo tempo. Se você quiser, eu posso te ensinar a dirigir esse pedaço de vida no seu ritmo, disse. Não precisa correr, eu te acompanho. Helena respirou fundo, os olhos brilhando não de lágrima, mas de gratidão. O desejo estava ali, escorado no canto da boca, mas o que mais crescia era um tipo raro de paz. Eu quero, respondeu, inteira, e prometo avisar quando o motor engasgar. Rita riu, aliviando a intensidade. Engatou a primeira e seguiu. O dia tinha começado, e junto dele uma promessa que não precisava de palavras grandes para existir. Bastavam 2 mulheres, um volante e a decisão de não mentir mais para si. O dia foi se alongando como um elástico. Entre uma corrida e outra, Rita e Helena iam descobrindo pequenos intervalos de paz que cabiam dentro da rotina. Às vezes era um silêncio confortável, às vezes uma conversa que virava riso.
O táxi, que sempre fora abrigo de estranhos, começava a se tornar testemunha de algo mais. Uma história que se escrevia sem pressa, mas sem volta. No fim da tarde, o céu começava a mudar de cor. Helena pediu para parar numa praça arborizada, o mesmo lugar onde Rita sempre esperava passageiros. Desceram, pegaram 2 latas de refrigerante e se sentaram no banco de cimento. "Tá vendo aquela senhora ali?", disse Rita, apontando para uma mulher que fazia crochê no coreto. "Ela vende tapete de retalho. Um dia me contou que cada pedaço é resto de uma roupa diferente, de uma história. Como a gente. Retalho de vida, tentando parecer inteiro." Rita deu uma risadinha. "A diferença é que a gente ainda costura." O vento soprou, espalhando folhas secas. Helena olhou para Rita com atenção rara, daquele tipo que não se ensaia. "Sabe o que mais me surpreende?" "O quê?" "Eu devia estar arrasada, culpada, perdida. E em vez disso, eu tô viva. É como se alguém tivesse desligado a culpa e ligado a minha alma." Rita inclinou a cabeça. "Talvez porque pela primeira vez você não está fugindo de nada. Está indo em direção a si." O silêncio que seguiu era leve, cheio de entendimento. Helena esticou o braço, encostando o dedo na latinha de Rita. "Se eu tivesse te conhecido antes, talvez tudo fosse diferente." "Antes de quê?" "Antes de me casar, antes de me apagar." "Talvez você não me olhasse." Rita sorriu de lado. "Eu ia ser só a mulher do volante." "E agora?" "Agora você olha. E isso muda tudo." Helena desviou o olhar para o horizonte. As luzes da cidade acendiam aos poucos, uma constelação inventada. "Eu nunca imaginei sentir isso de novo. Essa calma que aperta o peito é medo e vontade ao mesmo tempo. É o que a gente sente quando o coração reconhece um lugar." Rita colocou a mão sobre a de Helena, sem cerimônia. O toque foi simples, mas inteiro. Helena virou a palma e entrelaçou os dedos. Ficaram assim, quietas, enquanto o sol terminava de morrer atrás dos prédios. "Se eu chorar, você promete não rir?" Helena perguntou, rindo com o canto da boca. "Prometo, mas não garanto não me apaixonar um pouco mais." Helena balançou a cabeça, rindo entre lágrimas. "Você devia ter um aviso de perigo." "Tenho, tá escrito no táxi. Proibido correr." O riso virou abraço, suave, hesitante, verdadeiro. Rita respirou o perfume do cabelo de Helena e sentiu um calor antigo, não de desejo apressado, mas de reconhecimento. O tipo de toque que cura em vez de ferir. Quando se soltaram, a noite já tinha chegado por completo. O ar trazia o cheiro de pizza e terra molhada. "Tá com fome?" perguntou Rita. "Tô. Que bom. Eu conheço uma padaria que serve pizza até tarde." "Sempre pizza?" "Sempre. É o prato dos começos." Voltaram para o carro. Helena encostou a cabeça no banco, sorrindo sozinha. "Rita, você acredita em destino?" "Não." "Nem um pouquinho?" "Eu acredito em gente que escolhe ficar." O trânsito noturno era quase poético. Faróis, buzinas distantes, gente voltando para casa. Helena observava as ruas, sentindo-se parte do mundo de novo. Na padaria, pediram 2 fatias e dividiram uma sobremesa. Helena limpou um restinho de chocolate do canto da boca e flagrou o olhar de Rita, demorado, sincero, cheio de cuidado. "Que foi?" perguntou, rindo. "Nada. É que você parece diferente agora." "Diferente como?" "Tipo alguém que descobriu que ainda sabe começar do zero." Helena ficou em silêncio, olhando a colher. Eu achava que nunca mais ia me sentir assim. Assim como? Com vontade. Rita pousou a mão sobre a dela. A vontade é sinal de que o coração voltou a funcionar. Não mata, só assusta. Os olhares se cruzaram e o tempo parou o suficiente para que o mundo sumisse em volta. Era simples e intenso. As 2 mulheres, que horas antes eram apenas motorista e passageira, agora dividiam um silêncio que dizia tudo. "Rita. Oi. Eu não
quero apressar nada. Nem eu. Mas quero te ver amanhã. Então me espera amanhã. O sorriso que veio foi leve, mas cheio de promessa. Terminaram o jantar e voltaram devagar para casa. O bairro dormia, e o táxi estacionado parecia um personagem em descanso. Na garagem, Helena parou na porta, o vestido ainda pendurado como lembrança de outra vida. Estranho, disse ela. Ontem, esse vestido era o começo de um fim. Hoje é só pano. Sinal de que o corpo já entendeu o que a alma demorou para dizer. Rita se aproximou, mas sem encurtar demais a distância. Quer ficar mais um dia? Quero, mas prometo lavar a louça. Promessa aceita. Riram, e o riso foi o último som antes do silêncio confortável da noite. Helena subiu para o quarto e Rita ficou na sala, mexendo no rádio. Tocava uma música antiga, com voz suave e letras sobre recomeços. Do quarto, Helena observou Rita pela fresta da porta. Havia nela uma beleza tranquila, dessas que não chamam atenção, mas ficam. Helena encostou o rosto no travesseiro e sussurrou antes de dormir. Que sorte a minha ter pegado seu táxi. E lá fora, Rita, sem saber o que ela dizia, respondeu baixinho para si mesma. Que sorte a minha ter parado no lugar certo. A noite envolveu as duas em silêncio cúmplice, e o destino, paciente, esperou. Porque certas histórias não precisam correr, elas só precisam continuar. O domingo amanheceu preguiçoso, o tipo de dia em que até o vento parece pensar antes de soprar. Helena acordou primeiro, ouvindo o ruído distante dos sinos da igreja e o latido insistente de um cachorro que parecia cantar junto. Sentou-se na cama e olhou em volta. A casa de Rita tinha cheiro de vida real, café passado, madeira antiga, janela mal pintada, tapete torto. Um cenário imperfeito, mas aconchegante, onde ela cabia sem precisar se moldar. Rita dormia na sala, o braço jogado sobre o rosto, o corpo sereno, como quem fez as pazes com o mundo. Helena ficou parada na porta por um instante, observando-a em silêncio. A calma daquela mulher era diferente. Não era ausência de problema, era domínio do caos. Andou até a cozinha, abriu a geladeira e encontrou o básico: manteiga, ovos, uma caixa de pizza e um bilhete colado na porta com um ímã em forma de táxi. Se acordar antes, faz o café. Prometo não reclamar. Abusada. Fez o café com cuidado, tentando não fazer barulho. A cada passo, o coração batia mais forte, não por nervosismo, mas por uma estranha vontade de que Rita acordasse logo e visse que ela ainda estava ali. Quando o cheiro invadiu a sala, Rita se mexeu, meio entre o sonho e a realidade. Murmurou, sem abrir os olhos. Ou é milagre, ou é Helena. Segundo a vizinhança, eu sou a fugitiva do altar, lembra? Milagre confirmado. Ela abriu um olho. Você faz café como faz a paz. Helena riu e sentou no braço do sofá. Achei que motorista vivesse de energético. Viver ou vivo? Gostar é outra história. Enquanto conversavam, o sol se infiltrava pelas frestas, iluminando os detalhes esquecidos. O quadro torto, as chaves sobre a mesa, o par de botas encostado na parede. A casa parecia sorrir com as duas ali. Rita se levantou, o cabelo despenteado, a camiseta amassada, o olhar ainda sonolento, e linda de um jeito impossível de disfarçar. Helena desviou o olhar, mas o corpo não obedeceu. O ar ficou mais pesado, o tempo mais lento. Dormiu bem? Perguntou Rita, pegando a caneca. Dormi. Acho que meu corpo entendeu que pode parar de fugir. Que bom. Aqui ninguém corre, só quem perde ponto. O riso delas quebrou a tensão, mas não a dissipou. Mais tarde saíram para a rua. O bairro fervilhava, feira montada, cheiro de pastel, crianças correndo, senhoras brigando pelo preço da banana. Helena observava tudo com curiosidade, como se estivesse visitando o planeta dos vivos. Você vem muito à feira? Perguntou. Sempre que quero lembrar que o mundo continua girando.
Acho que eu parei de girar por um tempo. Normal, a gente acostuma a girar para o lado errado. Rita comprou frutas, conversou com 3 feirantes diferentes e fez piada com todos eles. Helena ria de cada comentário, encantada com o jeito leve e provocativo dela. Todo mundo te conhece aqui, né? Nesse bairro ninguém passa despercebido. É tipo família grande. Brigam, fofocam, mas no fim te mandam marmita. Pararam num boteco de esquina para tomar refrigerante. O dono, um homem simpático e falante, olhou Helena de cima a baixo e comentou: "Essa é nova por aqui, Rita?" "Nova e de boa conversa", respondeu Rita com um sorriso que soou mais terno do que casual. "Então cuida bem, hein? Essas que aparecem de vestido branco são as que mais bagunçam o coração." Helena corou. Rita riu. O homem voltou para o balcão e deixou as duas em silêncio. "Ele não está errado", disse Rita finalmente. "Sobre o quê?" "Bagunça." Helena cruzou os braços, fingindo indiferença. "Talvez eu tenha esse talento. Talvez eu goste do caos bem administrado." Os olhares se encontraram. Durou pouco, mas o suficiente para deixar o refrigerante sem gosto. Voltaram para casa com sacolas e risadas. O sol já se preparava para se despedir, e o ar começava a cheirar a noite. Helena se ofereceu para cozinhar. "Você cozinha?" perguntou Rita, duvidando. "Sobrevivo com dignidade." "Tá liberada a cozinha, só não explode o fogão." "Confia em mim." "Confio, mas fico por perto caso precise de socorro." Helena improvisou um jantar com o que encontrou: macarrão, queijo, molho e paciência. Rita a observava, encostada na parede, braços cruzados, com um meio sorriso que misturava curiosidade e encanto. "Você cozinha como quem dança. E eu falo como quem filma." Profissão de motorista. A gente aprende a narrar a vida para não enlouquecer no trânsito. Helena virou a panela e a fumaça subiu. Tossiu, riu, quase deixou cair o prato. Rita se aproximou para ajudar e, sem querer, encostou-lhe a mão na cintura. Foi um toque breve, quase inocente, mas o corpo de Helena reagiu como se o tempo tivesse parado. Ficaram assim por um segundo a mais do que deveriam. Os olhos se encontraram de novo. A cozinha, o barulho da rua, o cheiro de molho, tudo virou fundo. "Acho que tá pronto", disse Helena, baixando o olhar. "Acho que sim." Rita recuou devagar, mas o olhar ficou. Jantaram entre brincadeiras e silêncios que diziam mais do que as palavras. Às vezes um olhar demorava, às vezes um riso escapava do lugar errado. A mesa parecia pequena demais para tudo que estava crescendo ali. Helena bebeu um gole de suco e perguntou: "Você nunca pensou em sair daqui, Rita?" "Já, mas sempre fico." "Por quê?" "Porque eu encontrei paz nas coisas pequenas. E porque às vezes a gente precisa ser o porto antes de zarpar." "E agora?" "Agora não sei. Talvez o porto tenha ganhado companhia." Helena sentiu o coração se apertar, não de medo, mas de reconhecimento. "Eu não sei o que é isso, mas..." Parou, tentando achar a palavra certa. "Verdade." Ficaram em silêncio. Helena desviou o olhar para o prato, tentando disfarçar o sorriso. "Você sempre fala assim?" "Assim como? Como se o mundo fosse poesia disfarçada de asfalto?" "Não. Só quando tem alguém que escuta." O riso de Helena foi leve, mas o olhar, não. Havia nele um tipo de ternura que doía de bonita. Terminaram o jantar. Rita levantou para guardar os pratos, mas Helena se adiantou. "Eu lavo, você dirige a louça." "Fechado." Rita encostou-se ao balcão, observando-a. Enquanto a água corria, Helena sentia o olhar dela como um fio de eletricidade. Não era desconforto, era presença. Lavava devagar, mais para adiar o fim daquilo do que por necessidade. "Você tá diferente hoje", disse Rita. "Diferente como?" "Mais leve, mais dona de si. Talvez porque eu saiba quem eu quero ser agora." "E quem é?" Helena enxugou a mão, virou-se devagar e respondeu, olhando nos olhos dela.
alguém que não tem mais medo de sentir. O silêncio que veio depois era quase palpável. Rita se aproximou, parou a poucos centímetros. As respirações se misturaram. Por um instante o ar pareceu denso, como se o tempo tivesse decidido observar. Helena, disse Rita em tom baixo. Oi. Se eu te olhar mais um segundo, acho que esqueço o caminho de casa. Então fica perdida comigo? Rita riu. Um riso contido, cheio de nervo e ternura. Deu um passo para trás, como quem respeita o limite que ela mesma gostaria de cruzar. Cuidado, fugitiva. Eu dirijo, mas não freio o sentimento. Então a gente aprende junto. As duas riram e o riso virou respiro, e o respiro virou vontade. A luz da cozinha piscou 2 vezes. Coincidência ou aviso do universo, ninguém saberia dizer, mas as duas entenderam o recado. O que começou como fuga, agora era encontro. Na sala, depois do jantar, ficaram no sofá pequeno, cada uma em um canto, dividindo o mesmo cobertor e o mesmo silêncio. A televisão passava um filme antigo, mas nenhuma das duas prestava atenção. Helena apoiou a cabeça no encosto, sentindo o calor da presença de Rita ao lado. Tá frio? Comentou. É a desculpa mais velha do mundo. E funciona. Rita puxou o cobertor um pouco mais perto, de modo que os ombros se tocaram. Não foi um abraço, mas também não foi só acaso. Ficaram assim, olhando um nada, como quem lê o mesmo livro em silêncio. O filme acabou. A música dos créditos preencheu o espaço. Rita desligou a TV, e o som do clique pareceu um ponto final no mundo. Boa noite, Helena. Boa noite, Rita. Mas ninguém se levantou. Helena acordou com o som metálico de chaves e um assobio baixinho do lado de fora. Demorou 2 segundos para lembrar onde estava. O quartinho de emergência emocional, o lençol com cheiro de sabão, um fio de luz invadindo o canto da janela. A sensação boa do corpo descansado veio primeiro. Depois, a lembrança de Rita dizendo: o resto a gente dirige amanhã. Bateu só no a coragem. A voz de Rita surgiu na porta entreaberta, risonha, jaqueta nas mãos. Os dois, respondeu Helena, sentando-se, o cabelo meio desalinhado. E você, dormiu? Até demais. Quase perdi o turno. Rita ergueu uma sacola de padaria, pão quentinho e uma missão: me acompanhar numa corrida longa, se quiser. Passageira de confiança? Copilota, mas sem tocar no volante. 10 minutos depois estavam no táxi, café em copos de plástico e o rádio sussurrando uma bossa antiga. O mundo parecia recém-lavado. A madrugada tinha deixado um brilho nas calçadas. Rita ajeitou o espelhinho, olhou Helena com uma ternura que disfarçou como quem regula retrovisor. E a corrida. Dona Olívia, 78 anos, consulta no centro. Conversa mais que o Waze, mas é um amor. Helena riu. Adoro senhoras que falam como se a vida fosse um rádio permanentemente ligado. Se prepare, então. Subiram por ruas arborezadas, contornaram uma praça e pararam diante de um prédio antigo. Uma senhora miúda, elegante num casaquinho lilás, esperava na calçada, com uma bolsa que parecia maior que ela. Rita saltou para abrir a porta. Minha motorista favorita, disse Dona Olívia, e trouxe companhia. Essa é Helena, copilota do dia. Copilota, muito bom. Toda piloto precisa de testemunha para as histórias que conta. O carro partiu. Dona Olívia iniciou um relato imbatível sobre ex-maridos, novelas e o preço do tomate. Helena se virou e ouviu com atenção honesta, rindo nos momentos certos, perguntando como quem se importa de verdade. Rita dirigia tranquila, observando de canto a maneira como Helena se aproximava do mundo, curiosa, delicada, rápida de afeto. Eu amo quando a cidade está assim, disse Dona Olívia, com cara de domingo, mesmo quando é terça. É quinta, Dona Olívia. Pior ainda, quinta é o dia mais indeciso do calendário. As 3 riram. Chegaram ao centro antes do esperado. Rita ajudou a senhora a descer, ajeitou a bolsa, marcou a volta. Não fuja de mim, Rita.
disse a idosa divertida. Hoje eu tenho segredos para contar. Eu volto, garantiu Rita, e trago a copilota. Quando a senhora entrou no prédio, Helena soltou um suspiro contente. Eu ficaria ouvindo horas. Ela perdeu muito e aprendeu a rir. É o tipo de mapa que eu respeito. Rita olhou o relógio. Temos 40 minutos até a saída da consulta. Quer caminhar um pouco? Quero, mas com uma condição. Manda. Direção onde a cidade for bonita de ouvir. Pegaram uma rua de paralelepípedos, o sol subindo pelas paredes antigas, portas de madeira tímidos nas janelas. Helena enroscou os dedos no bolso da jaqueta emprestada, segurando o vento. Ao lado, Rita caminhava com o ritmo de quem sabe o caminho e aceita se perder. Ontem eu quase perguntei uma coisa. Pergunto agora. Eu tenho medo de começar? Tenho medo de não merecer continuar. E merece? Quando eu tô com você, parece que sim. Helena parou um instante. Só o suficiente para respirar coragem. Aproximou-se um passo, arrumou a gola da jaqueta de Rita com um gesto íntimo e simples. Os olhos dela se encontraram e ficaram. Não tinha urgência, tinha luz. Você tem um jeito perigoso de me deixar sem falar. Ótimo, eu falo por nós duas. Voltaram devagar, trocando piadas bobas sobre placas antigas e nomes de rua. No meio do caminho, o acaso aprontou, um estouro seco, seguido de um suspiro do táxi. Furou, anunciou Rita com a serenidade de quem já viu o roteiro. E agora? Agora a copilota vira mecânica assistente. Encostaram o carro numa sombra, abriram o porta-malos, o macaco, a chave de roda, o estepe, a coreografia de um imprevisto que, nas mãos certas, vira intimidade. Helena se agachou do outro lado, imitando os movimentos de Rita, rindo quando a porca não cedia. Tá me testando, universo? Perguntou olhando para o céu. Ele apenas confirma, disse Rita, suando leve. Você dá conta. 4 parafusos depois, o estepe estava no lugar, e as duas, ofegantes e sujas de poeira, riram alto, como quem vence uma corrida sem medalha. Rita estendeu a mão, Helena bateu em cima, cúmplice. Eu sabia que você tinha braço de heroína, provocou Rita. E eu sabia que você tinha ombros de cenário seguro. A frase saiu antes do filtro. Ficou entre elas, brilhando. Rita desviou o olhar com um sorriso tímido, raro. Vamos buscar a Dona Olívia antes que ela adote outro táxi. No saguão da clínica, a idosa esperava com um pirulito na mão. Demoraram porque se apaixonaram? Perguntou maliciosa. Helena engasgou, Rita tossiu. Foi o pneu, respondeu a motorista rindo. Os pneus sempre entram no caminho do coração, decretou Dona Olívia. Entrem, vamos. No retorno, a cidade aumentou o volume. Buzinas, ambulantes, uma banda tocando numa praça. Dona Olívia contou os tais segredos. Aos 60, aprendera a dançar sozinha. Aos 70, a dizer não. Aos 78, a não pedir desculpa por existir com certa alegria. E vocês, meninas? Perguntou de súbito. Estão no sim, no não ou no ainda? Rita encarou a estrada. No ainda. Helena completou. E no quase. A senhora sorriu como quem entendeu tudo. Guardem energia. O amor é elétrico, mas a instalação precisa ser boa. Quando a deixaram no prédio, ela segurou a mão de cada uma com um carinho antigo. Voltem, quero ver no que dá esse ainda. A gente volta, prometeu Rita. E trazemos boas notícias, acrescentou Helena. O trânsito agora era um mar vagaroso. No semáforo, Helena encostou o braço no de Rita, voluntariamente involuntária. Ficaram assim por alguns segundos, como se o contato sustentasse uma ponte invisível. Eu gosto de estar aqui, disse Helena, simples. Com você, no meio do dia, fazendo coisa nenhuma que vira tudo. Eu gosto de quando você fala com você. Parece que a cidade muda de tamanho. O sinal abriu. Rita seguiu. O rádio, como se fosse cúmplice, escolheu um refrão feliz.
Helena sorriu para a janela e para o reflexo de Rita no vidro. Hoje à noite, pizza de novo? Arriscou. Hoje à noite, o que você quiser, respondeu Rita com a calma de quem assume um rumo. O táxi dobrou a esquina do bairro, o portão rangeu o mesmo som que começava a parecer lar. O vestido de noiva continuava pendurado, lembrança de um altar desfeito, mas agora era só figurino esquecido. Helena passou por ele sem drama, pegou 2 pratos no armário e falou sem medo. Eu posso cozinhar algo simples. E eu posso não queimar a panela. Negócio fechado. Na mesa pequena, entre pão amanhecido e riso vivo, o ainda e o quase ganharam cadeira. Do lado de fora, a tarde se alongava em dourado. Do lado de dentro, 2 mulheres aprendiam o idioma novo de existir perto, com espaço, com humor, com faísca. E quando Helena, ao lavar a louça, deixou a água escorrer pelas mãos de Rita só para brincar com o fio, a eletricidade foi tão evidente que nenhuma riu. Apenas respiraram juntas, entendendo que o atalho do destino às vezes é isso: um pneu furado, uma senhora falante, uma tarde comum que decide ser preciosa. A noite chegou preguiçosa, arrastando uma brisa que cheirava a asfalto molhado e jasmim. No pequeno quintal da casa de Rita, as lâmpadas penduradas piscavam com ritmo indeciso. Helena secava os cabelos sentada na soleira, rindo de algo que só ela entendia. Rita observava de longe, com a mesma curiosidade que se tem ao ver um fogo que não se apaga com o vento. "Tá rindo de quê?" perguntou encostada no batente. "Do absurdo." Helena levantou os olhos. "Ontem eu estava fugindo de um altar. E hoje tô aqui, esperando a massa da pizza descongelar." "A vida é rápida." Rita deu os ombros. "Às vezes ela nem freia." "Ainda bem. Se freasse eu teria tempo para pensar." Rita sorriu, foi até ela e sentou-se no degrau. A luz amarelada fazia sombra nas bochechas de Helena, e o silêncio que se formou não pedia explicação. Era leve, cheio de vontade de durar. "Eu nunca tive alguém na minha cozinha," disse Rita de repente. "Nunca?" "Não, costumo manter a vida organizada o suficiente para não precisar de plateia." "Eu não sou plateia, sou participação especial." Riram juntas. O riso delas tinha um som bom, sincero, desses que mudam o ar. "E você?" perguntou Rita. "Já teve alguém que soubesse ficar em silêncio contigo?" Helena pensou um pouco. "Acho que não. As pessoas gostam de preencher o espaço. Eu sempre gostei de quem entende a pausa." Rita assentiu e o olhar entre as duas ficou quieto, íntimo, com aquele tipo de silêncio que aproxima mais do que qualquer conversa. O forno chiou. Helena se levantou e foi até a bancada. O cheiro de queijo começou a dominar o ar. Rita veio logo atrás, abrindo uma garrafa de vinho barato. "Tinto, do tipo que faz o tempo andar devagar." "Combina comigo", disse Helena, pegando as taças. "Eu não tenho pressa." O som do líquido servindo foi suave. Elas brindaram sem palavras. "As fugas bem aproveitadas." Helena ergueu o copo. "E aos atalhos certos." Beberam. O primeiro gole aqueceu. Rita apoiou o quadril na pia e observou Helena se mover pela cozinha como quem já conhecia o espaço. Havia uma calma nos gestos dela, uma segurança recém-nascida. "Você tem esse jeito de casa antiga", disse Rita. "E isso é bom?" "É raro." "Você tem jeito de estrada." "Estrada?" "Sim, daquelas que dão medo, mas sempre levam para algum lugar bonito." Rita riu meio sem graça. "Cuidado, Helena, sou péssima em lidar com elogio poético. E eu sou ótima em provocar reações." A pizza saiu do forno, o queijo borbulhando, e a conversa seguiu entre pedaços, risadas e olhares demorados. Helena contou pequenas memórias, da infância no interior, da mãe que falava alto e do pai que sumiu cedo. Rita ouviu tudo com atenção, sem interromper, apenas deixando que a história se encaixasse em sua própria solidão. Quando Helena terminou, o silêncio voltou,
Mas era outro tipo de silêncio, aquele que vem quando duas pessoas percebem que a vida acabou de criar uma linha entre elas. Rita se levantou, recolheu os pratos e disse baixo: "Eu gosto de ouvir você. E eu gosto de quando você me olha, como se entendesse o que eu nem sei dizer." O olhar dela se encontrou de novo. O ar pareceu mais denso. Rita desviou, mexendo nos pratos. "Helena? Se eu te disser que tô com medo, você vai rir?" "Não, eu tô com o mesmo medo." Elas ficaram frente a frente, o corpo de uma projetando sombra no da outra. Nenhuma sabia se o próximo passo era conversa ou toque, mas o destino, impaciente como sempre, decidiu intervir. Um barulho seco veio da rua, um estalo seguido de um grito. As duas correram até o portão. Lá fora, um carro havia derrubado um poste. O bairro inteiro mergulhou no escuro. "Eu juro que não fui eu dessa vez", disse Helena, tentando rir. "Fica aqui", ordenou Rita, pegando a lanterna. "Eu preciso ver se alguém se machucou." Helena foi atrás, teimosa. Nem pensar, sozinha não. No meio da rua, o motorista tentava sair do carro. Rita o ajudou calmamente enquanto Helena segurava a luz. O homem estava bem, só assustado. Chamaram ajuda e em poucos minutos o barulho de sirenes encheu o ar. Quando tudo se acalmou, as duas voltaram para casa, suadas, cobertas de poeira e com o coração acelerado. A luz ainda não voltara. Só o reflexo pálido da lua entrava pela janela. "E aí?" perguntou Helena, encostando na parede. "É sempre assim com você? A cada emoção, uma catástrofe?" "Eu costumo dizer que a vida me testa para ver se ainda tem humor." "E tem?" "Depende da companhia." Helena deu um passo à frente. O silêncio voltou a se estender entre elas, agora iluminado pela lanterna que Rita segurava. A luz cortava o escuro e parava no rosto de Helena. O sorriso dela era sereno, curioso, meio atrevido. "Se eu disser que gosto quando a energia acaba?" "Vai parecer cantada." "E se for?" "Aí eu deixo a luz apagada mais um pouco." Rita desligou a lanterna. O breu tomou conta. Apenas as respirações podiam ser ouvidas. Um vento suave entrou pela janela e balançou o vestido de Helena, ainda pendurado. Helena levantou a mão e tocou o rosto de Rita, deslizando o polegar pela linha do queixo. Foi um toque demorado, quase reverente. Rita fechou os olhos, deixando-se ficar ali, imóvel, entregue ao instante. "Eu não sei o que é isso", sussurrou Helena. "Também não, mas é o que faz sentido agora." O beijo não veio logo, foi um quase beijo. A promessa, o fôlego compartilhado, o tempo segurado entre dois corações que se reconhecem pelo ritmo. Helena encostou a testa na de Rita e as duas sorriram, aquele sorriso curto e confuso de quem entende que o amor às vezes chega disfarçado de apagão. Lá fora a luz voltou, piscando, espalhando claridade repentina pela casa. Elas se afastaram, mas os olhos continuaram grudados. "Voltou", disse Helena com voz trêmula. "Nem tudo precisa voltar", respondeu Rita, firme, e deu um passo para trás. "Às vezes é melhor deixar o escuro um pouco mais." Helena entendeu. Sentou-se na cama, respirando fundo. O coração batia como se tivesse aprendido um novo idioma. Rita de pé observava, segurando a lanterna desligada. "Sabe o que é engraçado?", disse Helena. "A primeira vez que te vi, achei que você era caos. E agora?" "Agora acho que é calma disfarçada." "É só disfarce." As duas riram baixinho, tentando disfarçar o turbilhão. O som de chuva começou fraco, batendo no telhado, anunciando madrugada. Rita se aproximou da janela, olhou o céu e murmurou: "Amanhã vai chover cedo." "Ótimo, assim a gente não precisa sair." Rita virou-se. "A gente? Eu não planejo fugir 2 vezes." A resposta pegou Rita desprevenida. Um riso escapou, sincero, nervoso. "Helena, você tem um jeito perigoso de mudar as rotas.
E eu um talento para fingir que não gosta. Ficaram assim, brincando com as palavras, entre o medo e o querer. A chuva engrossou e a claridade piscante do poste lá fora fez o quarto parecer uma fotografia antiga. Rita sentou-se ao lado dela. Por um instante não disseram nada. Apenas dividiram o mesmo espaço, o mesmo ar. Helena encostou a cabeça no ombro dela e falou, quase num sussurro. Eu não sei o que vem depois. Eu também não. Mas eu quero descobrir contigo. Rita olhou para frente, respirou fundo e respondeu baixo. Então promete uma coisa. Se um dia eu acelerar demais, você me avisa. E se eu quiser frear? Eu espero. A frase soou como um pacto. O vento apagou a última lâmpada acesa. No escuro, as duas ficaram lado a lado, ouvindo a chuva cair. O resto do mundo podia esperar. Naquela casa simples, entre o poste quebrado e a pizza esquecida, duas mulheres entenderam que às vezes o amor não precisa chegar gritando. Às vezes, ele apenas encosta, respira junto e acende, como uma cidade inteira depois de um apagão. A chuva cessou perto das 6, deixando no ar aquele cheiro de terra lavada que parece promessa. Helena despertou antes do sol, enrolada no lençol e na lembrança da noite anterior. O som dos pingos escorrendo pelo telhado se misturava ao ruído distante de um rádio velho tocando uma música antiga. Rita estava na cozinha, de costas, mexendo no fogão. Usava uma camisa larga, o cabelo ainda úmido e o olhar concentrado em algo simples, quase sagrado: fazer café. Helena ficou ali, observando, sentada no batente da porta. Não disse nada, só ouviu o som da chaleira e pensou que talvez fosse isso que chamavam de paz. Dormiu bem? Perguntou Rita, sem se virar. Dormi como quem chegou onde devia. Isso é elogio ou aviso? Os dois. Rita riu, servindo café. Sentou-se à mesa, empurrou uma caneca para Helena. Ontem foi um dia cheio. Ontem foi um recomeço. O silêncio que veio depois foi doce, desses que não precisam de tradução. Helena apoiou o queixo na mão e ficou olhando Rita. Tinha algo diferente nela naquela manhã, uma serenidade que se mistura ao medo de perder o que acabou de encontrar. Você é estranha, sabia? Estranha como? Calma, eu não estou acostumada com gente calma. É que eu aprendi a respirar antes de responder. Ensina? Não, prefiro te ver perder o fôlego. As duas riram e o som preencheu o pequeno cômodo. Depois do café, Rita avisou que tinha uma corrida marcada, mas antes decidiu levar Helena até o mirante onde haviam parado na noite do apagão. O céu começava a abrir e o horizonte nascia dourado, com pássaros riscando o ar. É aqui que eu venho quando o mundo pesa, contou Rita. O alto ajuda a lembrar que a gente é pequeno, mas livre. Helena encostou no capô do táxi, observando o reflexo do sol. Livre. Gostei dessa palavra. Faz tempo que eu não sentia isso. E o que você sente agora? Vontade de ficar. Rita virou o rosto. Ficar onde? Aqui, perto. Em ti, talvez. As palavras saíram sem ensaio e o vento pareceu parar para ouvir. Rita ficou alguns segundos em silêncio, digerindo o que Helena dissera. Então se aproximou, devagar, como quem não quer espantar um passarinho. Helena, eu não sou boa com promessas. Eu não quero promessa. Então o que você quer? Verdade. O olhar das duas se encontrou e foi como se o mundo inteiro ficasse mudo. Rita estendeu a mão e Helena a segurou, sem pressa. Ficaram assim, de dedos entrelaçados, assistindo o dia nascer. Duas mulheres que, por acaso ou destino, se encontraram quando nada mais fazia sentido. Voltaram para casa em silêncio, mas aquele silêncio cúmplice, cheio de tudo. O táxi parou na porta e Helena desceu primeiro. Quando virou para agradecer, Rita já estava ao lado dela. Eu não quero que isso acabe, disse Helena num sopro.
Então não deixa acabar. Rita encostou a testa na dela, gesto repetido, ritual nascendo. Foi Helena quem se moveu primeiro, um beijo leve, seguro, sem pressa. Não havia urgência, só certeza. Era como se o mundo inteiro coubesse naquele toque. Quando se afastaram, Rita manteve as mãos no rosto de Helena, os polegares acariciando de leve. Eu nunca imaginei que alguém pudesse me tirar o chão e me dar lar ao mesmo tempo. E eu nunca imaginei que um táxi pudesse me levar tão longe sem sair da cidade. Riram, abraçadas, e o abraço foi ficando longo, quente, verdadeiro. As horas seguintes passaram lentas, a rotina se misturou ao improviso. Almoço simples, risadas bobas, concerto do portão, playlist velha rodando no rádio. Helena arrumava o cabelo de Rita e dizia que era para combinar com o novo capítulo. Rita fingia reclamar, mas deixava. No meio da tarde, Helena encontrou o vestido de noiva ainda pendurado. Ficou olhando por um tempo. O tecido agora parecia mais leve, quase sem dono. Rita se aproximou em silêncio. Quer jogar fora? Não. Quero lembrar. Do quê? Que um fim bonito também pode nascer de um começo errado. As duas se olharam e Helena sorriu. Acho que agora ele pode descansar. Rita tirou o vestido do varal e o dobrou com cuidado. Guardaram num saco simples, deixaram no canto da garagem. O gesto pareceu simbólico. Fechar uma porta sem trancar. No fim do dia, Helena saiu com Rita para uma corrida curta. Era uma senhora que precisava ir ao mercado. A mulher entrou no carro, olhou as duas e comentou: Lindas, casal bonito. Helena se engasgou. Rita riu. A gente combina, né? Respondeu com naturalidade. Combina, confirmou a passageira. Dá para ver de longe. O olhar que trocaram depois do comentário valia mais do que qualquer declaração. Quando deixaram a senhora no destino, o sol já se punha. O céu ardia em tons de cobre e violeta. Rita estacionou o carro e ficou ali quieta, observando o reflexo da luz no rosto de Helena. Às vezes eu esqueço de agradecer, disse Rita. Então começa agora. Obrigada por não ter corrido de mim. Eu já corri demais, agora quero ficar. Helena virou o rosto e encostou a cabeça no ombro de Rita. O barulho do motor desligado, o vento suave e o cheiro de rua fizeram o tempo parecer suspenso. E se o destino mudar o caminho? Perguntou Rita. A gente recalcula junto. As duas sorriram e o mundo, por alguns segundos, pareceu fácil. Naquela noite, a casa estava mais viva. As luzes piscavam de novo, como se o destino quisesse relembrar o primeiro apagão. Helena abriu a janela e deixou o vento entrar. Rita, deitada na cama, observava. Eu pensei que ia ser só uma corrida, disse Rita. E foi. Helena sorriu. Só que de coração. Encostou-se no batente, olhando o céu escuro. Eu nunca imaginei que o amor pudesse chegar rindo. É o único jeito que ele encontra a gente, disfarçado de piada, travado no trânsito. Helena se aproximou e sentou-se na beira da cama. A distância entre elas era curta, mas carregada de significado. Rita passou a mão no rosto dela, afastando um fio de cabelo. Se eu dissesse que te quero perto, eu já tô. O beijo veio, enfim. Um beijo cheio de calma e fogo ao mesmo tempo, delicado e inteiro, sem exageros, sem medo. Apenas duas mulheres que se encontraram no tempo certo do coração. Quando se separaram, Rita encostou o nariz no dela. Acho que agora eu acredito em destino. E eu, em atalhos. Deitaram-se lado a lado, rindo das coincidências, dos erros que viraram sorte, das curvas que trouxeram as duas até ali. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que parecem contar exatamente o que se vive. Helena olhou para o teto e disse, sorrindo: A gente devia escrever um livro. E chamar de quê? A Noiva e a Taxista. Brega? Então, Amor em Marcha Lenta. Pior ainda. Tá bom, escolhe você.
Rita pensou e respondeu: o lugar onde o amor estaciona. Helena gargalhou, encostando a cabeça no ombro dela. É perfeito! Do lado de fora, o táxi refletia a luz da lua. Parecia em descanso, testemunha silenciosa de uma história improvável que agora era lar. Helena fechou os olhos e murmurou: Rita! Obrigada por dirigir até mim. E obrigada por não pedir volta. Ficaram quietas. Lá fora, a cidade seguia barulhenta, viva. Mas dentro daquela casa pequena, tudo estava em paz. O mundo podia até continuar girando, mas para elas, naquele instante, o tempo estacionou. Se essa história acendeu algo em você, curta, comente e se inscreva no canal Contos Sáficos. Aqui, o amor entre mulheres encontra sempre o caminho certo, às vezes pela estrada mais inesperada.